Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, Estamos ao vivo, estamos de volta. E aí, né, a gente... Podemos já começar pelo zigue-zague, né? A gente pode já fazer o zigue-zague então, vamos continuar? Bom, a técnica do zigue-zague, ela é composta por uma fórmula e por um procedimento. Então, é uma espécie, né, de um macete preparado para o aluno simplesmente aplicar aquela receita lá que a gente vai mostrar aqui. Devo dizer para a galera que curte, né, qual foi a teoria que vai garantir esse tipo de macete, é a garantia, né, é a técnica de Cramer, a resolução utilizando determinantes, né? Então, a gente vai utilizar, o que tiver aqui em vermelho, tá, pessoal? Vai ser a minha fórmula. Então, o valor do x, ele vai ser igual a uma fração. E essa fração, o número que tiver em cima e o número que tiver embaixo, vai ser resultado de uma subtração de números. Então, pessoal, esse seu macete, essa sua formulazinha, você já pode deixar pronto essa espécie de estrutura, né? Uma estrutura. Isso aqui futuramente vão aparecer 4 números, gerando uma fração, gerando uma resposta, tá? Então, vou até emoldurar isso aqui. Eu vou emoldurar isso aqui para você entender que isso aqui vai aparecer toda vez que você optar por utilizar esse método, independente do que aparecer para você, você já desenha essa fraçãozinha aí. Beleza? Bom, beleza. Para esse sistema, eu preciso deixar bem claro que existem coeficientes das letras, só não estão escritas, né? Então, existe aqui, ó, o coeficiente 1 de 1x, o coeficiente 1 de um y. Você há de concordar comigo que escrever x e escrever 1x dá no mesmo, né? Só que para eu poder mostrar essa técnica aí do zigue-zague, eu preciso deixar explícito esse 1. Aqui vai aparecer 1 também. E aqui, pessoal, é menos 1, né? Deixar bem claro aqui que é menos 1. Lá é como se fosse...
Quando você tá bem, o seu dia flui. Para dores intensas ou do dia a dia, Flanax tem alívio rápido e ação prolongada. A vida segue, a dor não. Se é baia, é bom. Vou fazer zig, zag. Então, observe que esse zig, a minha setinha do zig, está indicando quais números que eu vou operar, e eu já vou dizer qual é a operação que eu vou fazer, e aonde eu vou pôr o resultado dessa operação. Essa setinha na direção para baixo indica que o resultado eu vou pôr na parte de baixo. A setinha escrita na parte de cima significa que eu vou, indo para cima, significa que eu vou escrever na parte de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 1 com o menos 1, 1 vezes menos 1, e a setinha está para baixo. Então, eu vou escrever embaixo. 1 vezes o menos 1. E em cima, eu irei escrever menos 1 vezes 3. Então, eu vou escrever aqui. Menos 1 vezes o 3. Ah, perdão. Só vou escrever no lugar certo, né? Eu vou escrever aqui. Glaucio, por que você vai escrever aqui e não vai escrever ali? Poxa, eu vou escrever antes do menos porque foi minha primeira operação. A minha segunda, o meu segundo zigue-zague vai preencher a segunda parte da minha fórmula. Então, a primeira parte da minha fórmula é o meu primeiro zigue-zague, a minha segunda parte da fórmula, o meu segundo zigue-zague. E observa, né? Eu comecei em cima, fui para baixo e terminei em cima. Agora eu vou fazer o oposto, eu vou começar daqui, ó. Então eu vou fazer zig, e zag. Então observa a direção da setinha. 1 vezes 1 para cima. E 1 vezes 1 para baixo. Ok? Beleza. Agora é só fazer a minha continha. Já preenchi tudo, agora eu vou fazer essa conta. Observa, menos 1 vezes 3 dá menos 3. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, o valor do x é menos 3 menos 1, isso dá menos 4. E isso é menos 1 vezes menos 1, isso dá menos 2. Menos com menos dá mais. E 4 dividido por 2 dá 2, né? E o resto você já sabe, né? Se eu encontrei o valor de x, escolho qualquer uma das duas equações e vou encontrar o valor do y. Então, por exemplo, eu posso ir aqui na primeira equação e eu posso naturalmente encontrar o valor do y, né? X mais y
é 3, o x é 2, então o y é 3 menos 2, que é 1. Correto? Tá aí a técnica do zigue-zague. É uma técnica de decoreba, né? Inclusive, eu mastiguei bastante a conta. Você pode ser mais rápido, muito mais rápido do que eu. Mas assim, eu deixo você muito à vontade para escolher quais das 3 técnicas. Você não precisa se preocupar em achar que existe alguma técnica que vai falhar, alguma técnica que não vai dar certo. Não, todas as técnicas irão funcionar. Tá ok? Tá certo? É hora aí do seu print time para a gente começar a fazer alguns exercícios aqui, né? A gente já pode começar a trabalhar com alguns exercícios. Deixa eu ver aqui se alguém tem dúvidas. Professor tinha perguntado no primeiro tempo se a matriz incompleta for quadrada, se o seu determinante também será. Peraí. Você está falando do escalonamento, do método de Cramer, né? O determinante também vai ser, né? O determinante da matriz principal. Tá ok? Tá ok, Caiane? Acho que é isso. Tá ok, Caiane? Então, se você está pensando no método de Cramer, Caiane, vê se é isso que você está me perguntando. Se você está perguntando sobre o método de Cramer. A matriz principal é a matriz quadrada 1, 1, 1 menos 1. Tá ok? E aí o determinante dela, diagonal principal menos diagonal secundária. Estou respondendo uma dúvida em particular de uma aluna que, digamos assim, me parece preferir resolver os sistemas por Cramer. Me parece que é isso, tá? Boa tarde, professor. Apenas um pequeno relato. No início do ano... Isso é um relato, meu mestre? Posso ler? Posso? No início do ano, com as aulas de revisão do ProEnem, cheguei até a comentar com o professor Viug que eu passei em Direito na PUC São Paulo, bolsa integral. Legal. E agora passei em Direito na UFRJ e Geografia na Unifesp. Me pegou de surpresa isso aqui, tá, gente? Isso não é merchan, não. Isso é um relato do aluno Jefferson. Jefferson, muito obrigado pelo seu relato. Me pegou aqui de surpresa. Nós aqui da equipe do ProEnem, a gente se sente muito envaidecido com esse seu relato e desejo a você muita sorte, né? Que você esteja com o mesmo empenho aí, você estudou bastante e que, Deus te continue te iluminando. Muito obrigado pelo relato, fiquei muito honrado, fiquei muito envaidecido com o que você escreveu aqui pra gente, tá? Muito obrigado, com o coração aberto para você, tá bom? Professor Glaucio, esse assunto cai muito no Enem? Assim, ele tem uma recorrência, mas ele não entraria, por exemplo, no top 10 do gordinho aqui que vos fala. Eu acho que ele não chega a ser os 7, 10 tópicos mais cobrados. É mais fácil cair problema envolvendo equação do primeiro grau do que sistema de equação do primeiro grau. Tá certo? Então, se eu tivesse com um tempo curto e tivesse que atirar em 10 itens para o Enem, eu, por exemplo, excluiria sistemas lineares e estudaria equações lineares. Problemas que envolvem equações. Aliás, equações tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, né? Hashtag dica, não é isso? Vamos lá, vamos continuar a nossa vidinha aqui. Cadê o motorzinho? Tá aqui. Deixa eu mostrar para você o material que até a Dalit estava falando aqui, ó. Aqui é uma estrutura conceitual do sistema linear, né? Cara, eu vou te falar, o Jefferson me deixou aqui com um coração, felizão. Jefferson, parabéns de verdade, tá? Eu não sei nem por que eu tô voltando nisso, mas é que eu fiquei realmente com isso na cabeça. Tô muito feliz com o seu sucesso, tá, amigo? Então, aqui eu tenho
um sistema linear, estruturado, teórico, né? Então fique aí à vontade, deleite-se a essa representação teórica. Aqui eu tenho uma classificação do sistema linear quanto à sua possibilidade e à sua determinação. Eu não acho, apesar de ter posto, eu admito que eu pus, mas assim, não é algo que assim sobressai no Enem, né? Você saber se o sistema é possível ou impossível. Não vejo isso como algo realmente imprescindível no Enem, mas eu posso te dizer, tá? Um sistema ele pode ser possível de ser resolvido ou não possível, impossível de ser resolvido. E se ele for possível de ser resolvido, ele poderá ser um possível determinado, ou seja, só existirá um valor de x e um valor de y, ou ele será indeterminado, podendo ter infinitos valores de x e infinitos valores de y. Aqui, nesse exemplo, eu mostro para você um exemplo de um sistema possível determinado, que é um sistema que eu explorei bastante na minha explicação teórica. Esse sistema ele foi possível de ser resolvido e eu só encontrei um único valor para x e um único valor para y. Então ele é determinado. Só o x igual a 2 e o y igual a 1, só esses dois valores, um para x, um para y, que torna possível, que torna verdadeiro a solução das duas equações. Já se você olhar a letra C, eu tenho um sistema impossível de ser resolvido. Por quê? Porque se você observar, se você pegar essa, peraí, é essa aqui? Não, é essa aqui, desculpa, gente. Esse aqui que é um sistema impossível de ser resolvido. Peço desculpas. Se você dividir essa segunda equação por 2, 2x divididos por 2 dá x. Menos 4y dividido por 2 dá menos 2y. Então eu teria x menos 2y. O mesmo x menos 2y que está aqui em cima. Então eu tenho x menos 2y que dá 5. E ao mesmo tempo eu teria x menos 2y igual a 7/5. Eu teria duas equações com o antecedente, né? A primeira parcela da equação rigorosamente igual, mas concluindo de uma maneira diferente, né? É como se eu estivesse explicando de uma maneira um pouco melhor, é como se eu tivesse um sistema assim, ó. X mais y igual a 2, x mais y igual a 3. Cara, esse sistema, ele, por mais simples que seja, ele é impossível de ser resolvido. Por quê? Porque eu não consigo encontrar dois números que, quando somados, ora dá 2, ora dá 3. Não rola, eu não vou conseguir. Então esse sistema é impossível de ser resolvido. Correto? E um sistema que vai me oferecer uma infinidade de respostas está aqui, ó. É esse sistema 2x mais y igual a 5 e 4x mais 2y igual a 10. E por que eu garanto isso? Porque se você observar, pessoal, essa segunda equação ela é rigorosamente igual à primeira equação. Na verdade, eu tenho duas equações equivalentes. A segunda equação é a primeira multiplicado por 2. Se não, vejamos, quanto é 2 vezes 2x? 4x. Quanto é 2 vezes y? 2y. Quanto é 2 vezes 5? 10. Então você observa que são duas equações equivalentes. Elas oferecem a mesma informação. Então vai existir uma infinidade de valores de x e uma infinidade de valores de y, tal que 2x mais 2y seja igual a 5. Por exemplo, x igual a 2, y igual a 1. 4 mais 1, 5. Outra hipótese, x igual a... botar aqui, x igual a 5, y igual a menos 5. Vejamos, 2 vezes 5, 10. 10 menos 5 dá 5. E assim sucessivamente. Eu vou poder chutar uma série de valores para x e y que resultem em 5 e, portanto, seriam solução dessa equação, correto? Mas isso, entenda, essa abordagem de sistema linear, né, de discutir soluções
de um sistema linear, não é uma abordagem de sistema linear do Enem. Isso é uma abordagem para uma prova do tipo da Unicamp, do tipo das universidades. Acredito que a Universidade Estadual de Londrina também às vezes aborde isso, e assim sucessivamente, né? São os vestibulares estaduais à margem do Enem, que alguns deles ainda cobram essa abordagem de sistema linear, tá? Aqui você tem uma representação matricial de um sistema linear, dito linear, que assim, pra gente, a única coisa que nos interessa é você conhecer e identificar que esse sistema pode ser representado por esse produto de matrizes. Uma preocupação que você pode ter, peraí, Glaucio, então você está me dizendo que pode cair produto de matriz no Enem? Bom, consta na sua matriz de competências e nos itens e conteúdos que você pode estudar para a prova. Entretanto, em termos de estatística, dificilmente cai uma questão de produtos de matrizes na prova do Enem. Então eu não me preocuparia nesse tipo de abordagem também. Eu me preocuparia nesse tipo de abordagem. Esse tipo de abordagem, sim, é uma abordagem que me interessa. Por quê? Porque é um problema que vai cobrar do candidato uma mínima noção de conversão de texto jornalístico, de texto informal, em um texto técnico, em um texto matemático, em uma sentença matemática, nesse caso num sistema linear, e após você equacionar a contextualização do problema, você ainda vai ser desafiado a resolvê-lo. Né? Então, esse é um exercício, né, de régua, né, de uma régua de média para alta, porque assim, você está trabalhando com habilidades complexas. Né? Você vai ter que ler o texto, identificar os dados, equacionar esses dados e resolver essa equação que você montou, supondo que você tenha montado corretamente. Né? Então, vamos tentar fazer aqui esse exercício em especial. Vamos tentar fazer esse exercício eu e você. Vamos lá. Então, vou preparar o quadro aqui e eu vou ler com você essa questão. Espera aí. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui nos exercícios. Essa questão, de fato, é do Enem. Não é uma questão muito recente, tá, pessoal? Preciso ser honesto com vocês. Mas é uma questão do Enem bem interessante, tá? Apesar de não ser recente, ela não deixa de ser interessante para os seus estudos aí, para as suas análises, tá? Então vamos ler juntos a questão. Vai que a gente juntos chega numa conclusão. Vamos lá, vamos ler a questão. A questão afirma o seguinte: visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, começou bonita a questão, né? É comum no final do mês algumas lojas colocarem certos produtos em promoção. Ok. Uma determinada loja de departamentos colocou em oferta os seguintes produtos. Uma televisão, televisão, né? O produto chamado televisão, sofá e estante. Na compra da televisão mais o sofá, o cliente pagaria R$ 3.800. Se ele levasse o sofá mais a estante, agora ele pagaria R$ 3.400. No entanto, se ele pagasse a televisão mais a estante, agora sairia a R$ 4.200. Um cliente resolveu levar 2 televisões e um sofá que estavam na promoção, conseguindo ainda mais 5% de desconto caso ele pagasse à vista. Qual foi o valor pago? Então, li a questão, identifiquei que existem 3 variáveis: valor do sofá, valor da televisão, valor da estante. E eu consigo gerar 3 equações. Aí a primeira equação vai falar da televisão mais o sofá,
A segunda equação vai falar do sofá mais a estante. E a terceira vai falar da televisão mais a estante. Com isso, eu consigo estabelecer os valores da televisão, do sofá e da estante. E depois disso, eu encontro o que eu quero, que é o valor de duas televisões e de um sofá. Depois eu acrescento, eu tiro 5% de desconto do valor que eu encontrar. Pronto, estruturei a questão, né? Eu pensei como eu vou resolver a questão, né? Parece que é uma questão mais ou menos longa, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou chamar de T, de E e de S o valor da TV, o valor da estante e o valor do sofá. Vou montar um sistema. Aonde nessa primeira equação, o que eu tenho? Eu tenho que, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha, tá aqui. TV mais sofá, R$ 3.800. Então, TV mais sofá, R$ 3.800. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu botei esse espação entre o T e o S porque eu estou imaginando em montar uma coluna para a variável T, uma coluna para a variável E e uma coluna para a variável S. Beleza? Isso fica mais fácil na minha organização mental. Tá ok? Vamos continuar então aqui. Depois eu tenho... qual é a segunda equação que eu posso montar aqui, meu diretor? Vamos ver... O sofá mais a estante, 3.400. Então, a estante somada ao sofá, 3.400. E tem mais uma terceira equação, né? Que seria a televisão mais a estante, 4.200. A televisão mais a estante. 4.200 pratas. Então tá aí, tá? Quem gosta, né? Acrescenta aí os espaços com zerinho, para quem gosta, para não ficar um negócio meio viajante. Vou destacar em vermelho o que eu quero. O que eu quero, meu diretor? Faltou de escolher o que eu quero. Eu quero comprar 2 televisões e um sofá. Eu quero comprar 2 televisões e um sofá. Muito bem. Então, vamos pensar aqui, né? 2 televisões e um sofá. Vamos pensar aqui no que eu posso fazer. Que tal se eu, por exemplo, diminuir quais são as variáveis que ele está pedindo na solução? Não é T e S? E eu estou, então, enquanto eu estou aqui ganhando tempo, eu estou pensando qual a melhor maneira de elaborar esse sistema para descobrir o mais rápido possível T e S. Então, já que eu não quero, olha só o pensamento do professor. O primeiro pensamento que eu estou tendo, né, e a gente pode dividir aí, trocar ideia, o primeiro pensamento que eu estou tendo é o seguinte: já que eu tenho que encontrar televisão e tenho que encontrar sofá, talvez uma coisa interessante é encontrar uma maneira de cancelar
à estante em alguma operação que eu possa fazer com as equações que aqui estão, né? Eu, por exemplo, olha que uma ideia que eu tive aqui, vê se você acha interessante. Uma ideia interessante que eu posso fazer é pegar a terceira equação e subtrair a segunda equação da primeira equação. Glaucio, eu posso fazer isso? Claro que você pode. Você está criando uma conclusão baseada em duas premissas que foram dadas pela questão. Você não tá cometendo nada de errado. Você não está fazendo absolutamente nada de errado. Né? Então você está pegando a terceira equação e subtraindo da segunda. Então eu estou pegando T e subtraindo de nada. Eu estou pegando E e subtraindo de E. E eu estou pegando o zero e subtraindo de S. E estou pegando 4.200 e subtraindo de 3.400. Então, me permita botar as setinhas do Glaucio aqui para você entender o que eu estou fazendo. Eu estou subtraindo o T de zero. Eu estou subtraindo o E com E. E eu estou subtraindo o zero com o S. Muito cuidado com essa minha última operação. Eu vou subtrair 0 de S. 0 menos S. E vou subtrair o 4.200 de 3.400. Ora, fazendo essa operação, eu tenho T menos 0, que é T. Eu tenho E menos E, que dá 0. E cuidado, 0 menos S dá menos S. Logo, 4.200 menos 3.400 vai dar 800. E olha, por que eu pensei nisso? Eu pensei nisso porque eu tenho uma outra equação K aqui em cima, ó. Que eu posso escrever aqui, T mais S igual a 3.800. E eu vou utilizar, para encontrar os valores de T e S, eu vou utilizar o método da adição. Então agora, eu vou somar T mais T dá 2T, menos S mais S dá 0, 3.800 mais 800 dá 4.600. Então, o valor de 1T vai ser a metade de 4.600, 2.300. Não é isso? Então, encontrei o valor de 1T. Bom, encontrei o valor de 1T, dá para encontrar o valor de S. Porque se T mais S é igual a 3.800 e o valor do T é 2.300, vê se eu fui muito rápido, o valor do S vai ter que ser igual a 1.500. Para que 1.500 mais 2.300 dê 3.800. Maravilha. Mas olha só, o que ele quer de verdade é primeiramente o preço das duas televisões com um sofá. O valor das duas televisões já está prontinho aqui, ó, 4.600. E o valor do sofá é 1.500. Então, esses dois valores juntos dão 6.100, se eu não estiver errado na conta. Né? 4.000 com 1.000 dá 5.000, 600 com 500 dá 1.100, bateu 6.100. E observa, né? Eu vou ganhar um desconto de 5% disso. Pô, legal.
fazendo bem mastigadinho, 5% de 6.100, corto os dois zerinhos com os dois zerinhos, isso dá 305. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair, deixa eu pegar aqui o valor de 6.100 de 3.005. Deixa eu ver se tem opção já aqui, deixa eu já preparar a opção, já te dizer qual é a letra que nós temos aqui. Me parece que vai sair aqui, não sei, acho que vai sair aqui a letra D. Acho que vai sair a letra D. Vai ficar menos 305, 5, 10 e 1, 9, aqui vai ser 11 e 4, 7, e aqui é 5, né? Me parece que é a letra D. A letra D. Percebeu? Assim, existe uma distanciazinha entre a teoria do sistema linear e a abordagem de sistema linear no Enem. Inclusive, se você tiver um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho de paciência com o sistema que você criou. Se você observar, talvez você consiga subtraindo. Deixa eu ver aqui. Será que eu vou conseguir? Não, acho que eu não vou conseguir, não. Eu não vou conseguir. Estava aqui pensando em conseguir encontrar o 2t mais s de uma vez só. Tô aqui bolando aqui uma maneira, somar o primeiro, separar o segundo, negativo, e somar o de baixo não, também não, multiplicar por 2, 2t mais 2s, também não. De repente assim fica mais jogo. Beleza? Tô aqui pensando em encontrar uma maneira de já mandar direto o que ele está pedindo. Beleza? Então, print time, dá o seu print time, enquanto isso eu vejo aqui. Beleza? As perguntas aqui, vamos lá. Glau, por que simplesmente a gente não pode fazer um sistema com a primeira equação e com a equação do problema? Lorena, perdoe-me muito, mas eu não entendi a sua pergunta. Você me desculpa? Peraí, vou tentar entender. Por que simplesmente a gente não pode fazer um sistema com a primeira equação e com a equação do problema? Entendi. Com o que ele está pedindo, né, Lorena? Com o que ele está pedindo. Fazer esse cara aqui e depois partir para esse cara aqui. Não é isso que você está falando? Entendi. Bom, não dá para você multiplicar por 2 só o t. Mas eu não vou largar a mão da sua pergunta. De repente, o que a gente pode fazer é multiplicar por 2, fica 2t mais 2s igual a 7.600. Eu vou ter que, de alguma maneira, utilizar uma das duas outras equações, Lorena. Eu acho, né, investindo o tempo que eu investi na tua pergunta, eu não consigo encontrar, não consigo ver que simplesmente usando essa equação e o que o problema pede, que eu vou chegar na resposta. Me parece que não, tá, Lorena? Mas obrigado aí pela sua pergunta, tá? Boa tarde, professor. Nesse caso, eu poderia simplificar os 3 resultados dividindo por 10? Sim, entendi a sua pergunta. Você pode, né, para tornar essa continha mais fácil, você pode escrever 38, 34 e 42 e ao final da sua operação você voltar com os 2 zeros. Eu utilizo bastante isso. Quando os números são muito grandes, eu utilizo com força isso. Beleza? Excelente observação. Vamos ver se tem mais alguma pergunta.
Esqueci de perguntar, professor, se a técnica do zigue-zague é válida para mais de 2 incógnitas. Não. Pô, a resposta secona, né? Não. Não é, né? Porque a gente está utilizando como fundo teórico a regra de Cramer para uma matriz quadrada de ordem 2. Então a gente precisaria readequar aí essa fórmula para uma matriz quadrada de ordem 3, de 3 linhas e 3 colunas. Deve haver, eu só não sei se vai ficar muito prático. Agora, só para complementar a sua pergunta, a gente percebe que existe uma tendência, um trend, né? Hoje em dia é trend, não é tendência. Hoje existe uma tendência maior para sistemas de 2 equações e 2 incógnitas do que de 3 equações e 3 incógnitas. É uma tendência, né? Aí vem a lei de Murphy e a prova desse ano vai ser com 3 equações e 3 incógnitas, só para detonar o velhinho aqui. Vamos ver se temos mais alguma coisa. A USP cobrou uma questão de sistema linear no último vestibular, comenta o Jefferson. Então, essas provas, veja bem, quando eu falo à margem, eu não estou desqualificando, eu estou dizendo que ela fica à margem do Exame Nacional do Ensino Médio, ela não é incluída no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a prova da USP, ela cobra um tipo de matemática um pouco diferente da do Enem, né? Então, até pela demanda da USP, até pela demanda da Unicamp, elas precisam de uma matemática um pouco diferente da matemática cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, sim, discussão de sistemas, escalonamento de sistemas, técnicas de escalonamento, que tem mais de uma técnica. Tá certo? Trabalha muito com álgebra linear, sim. Beleza, gente? Tranquilo? Eu vou terminar por aqui e eu vou explicar por quê. Porque o próximo sistema vai levar mais do que 2 minutos. Né? Então, para respeitar o próximo professor, o próximo mestre, eu termino por aqui. Na próxima aula, a gente trabalha agora com projeções ortogonais. Né? É um assunto, um capítulo inédito aqui na extensiva do Enem, porque a gente percebe uma recorrência absurda nesse tema projeções ortogonais, projeções ortográficas. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com o tema projeções ortográficas e vai trazer as últimas questões do Enem envolvendo esse assunto. Beleza, galera? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Vira e mexe, as empresas decidem resgatar, relançar